Degustando Conversas. Oferecimento: Margarina Deline. Assista hoje. Fábio Maia apresenta uma receita de medalhão de filé ao molho de ameixas e vinho para aquecer o seu inverno com uma boa comida e um bom vinho. No quadro Degustando Drinks, tem drinks que ajudam a aquecer o corpo e a alma no inverno. Que tal levar comida gourmet para uma barraca de camping? Saiba como no quadro Degustando Conhecimento. E tem um bate-papo especial com o empresário Arthur Bolinha, que degusta o prato de hoje e fala sobre sua carreira e sobre negócios. Medalhão de filé ao molho de ameixas e vinho é um prato arretado para impressionar um convidado e, claro, aguçar o paladar com esses sabores. E para essa receita vamos precisar de meio quilograma de filé mignon cortado em medalhões, uma cebola ralada, 2 sachês de caldo de carne em pó, 2 colheres de azeite, uma xícara de vinho tinto seco e meia xícara de ameixa preta sem caroço. Utensílios: frigideira, pinça de bambu, espátula de silicone com bambu. Você quer saber como fazer para deixar tudo que você leva para a mesa ainda mais gostoso? É fácil, é só usar a Deline. Ela dá muito mais sabor em qualquer receita que você prepare. Olha só, Deline é perfeita para passar no pão, na tapioca, para dar um gostinho especial na macaxeira. Ela também te ajuda a deixar o bolo mais gostoso. Qualquer tipo de bolo, como bolo de milho, por exemplo. E para preparar escondidinho então, ou cuscuz, torta, nossa, só de pensar dá até água na boca. E você sabia que Deline foi desenvolvida pela Sadia especialmente no Nordeste? É isso aí. A Sadia entendeu direitinho o nosso gosto e fez uma margarina sob medida pra gente. Faz o teste. Deline é a margarina ideal para espalhar muito mais sabor na sua vida, do café da manhã ao jantar. Tenho certeza que sua família vai correr para a mesa e adorar. Espalhe sabor pelas suas receitas. Espalhe Deline da Sadia. O inverno tem como vantagem degustar drinks quentes, que não são tão agradáveis em épocas de calor. Por isso, tem dicas de drinks agora com meu irmão Túlio Maia. Boa tarde. No Degustando o Drink de hoje, nós vamos preparar 2 drinks de inverno. Uma caipirinha à base de vinho tinto e uma adaptação do Negroni. Inicialmente, vamos preparar uma caipirinha de vinho tinto. Nós utilizaremos limões siciliano, um limão siciliano cortado em pedaços. Açúcar. Iremos macerar o limão com o açúcar na coqueteleira. Adicionaremos uma dose de vinho, gelo e chacoalharemos. Esse é um drink que vai aquecer muito as suas noites de inverno. Para finalizar, utilizaremos um pedaço de limão para decorar e canudos. Saúde! Para finalizar os drinks de hoje, vamos pegar agora e fazer uma adaptação do Negroni. Utilizaremos uma dose de brandy, uma dose de licor de cacau, leite condensado a gosto. No caso aqui eu estou utilizando aproximadamente 1 colher de sopa de leite condensado. Pedras de gelo. Mais uma vez vamos fechar e chacoalhar. No caso esse drink a gente vai descartar o gelo dele,
que ele foi utilizado só para gelar a bebida, não há necessidade de utilizar o gelo. Então, você coa. Pulveriza um pouco de canela em pó. E granulados de chocolate para dar uma certa crocância. Saúde. Voltamos já preparando uma receita de medalhão de filé ao molho de ameixas e vinho. Assista todos os domingos o programa Vrum Campina. Aqui você vai encontrar as melhores ofertas em automóveis, acessórios, peças e serviços automotivos em geral. O Vrum Campina traz dicas importantes do mundo automobilístico, entrevistas, reportagens especiais e as grandes promoções de seminovos. Vrum Campina, todos os domingos aqui na TV Borborema. Oferecimento Auto Shopping Campina, na Avenida Brasília. Voltamos com o Degustando Conversas e chegou a hora de preparar para você de casa e para nosso convidado de hoje, que é Bolinha, uma receita de medalhão de filé ao molho de ameixas e vinho. Vamos cozinhar? Primeiro eu já tenho aqui o meu medalhão de filé, já está cortado aqui no ponto. A gente vai primeiro misturar aqui a nossa cebola que foi ralada antecipadamente, mistura bem para absorver no filé. Tem pessoas que não gostam de cebola, prefere alho, mas esse prato aqui especial, a cebola traz um diferencial bom nos ingredientes. Lógico que a cebola ralada, para você de casa, evita que corte a cebola e até evita o choro, em especial. Então estou aqui fazendo isso, pegando aqui o caldo de carne, vou misturar aqui um pouco, uns pedaços, para que ele absorva bem. Vou inverter aqui, colocar do outro lado. Uma parte desse caldo nós já colocamos para ferver, já tem o caldo aqui pronto. Nós agora vamos pegar aqui a nossa frigideira. Nossa frigideira nós vamos colocar o fogo alto para aquecer aqui o azeite. Vamos pegar aqui a nossa espátula laranja, deixar aqui, misturar bem aqui o azeite para que ele fique no ponto. Enquanto isso, está reservando ali o nosso filé para que a gente possa pré-aquecer aqui o nosso filé e depois a gente colocar o vinho tinto. O vinho que a gente vai usar hoje é um vinho da região da Toscana, um Chianti, é um vinho clássico e que necessariamente será o vinho que o nosso convidado de hoje, Arthur Bolinha, é um grande empresário aqui de Campina Grande, e vai degustar aqui não só o nosso prato, como também vai harmonizar com um bom vinho italiano. Esse vinho é um vinho que a gente vai utilizar, estou deixando aqui aquecer. Vocês percebam, a gente sente bem o calor do azeite. Depois disso a gente coloca o nosso medalhão de filé, reduz um pouco o fogo para que ele possa ficar no ponto. E aí é bom lembrar para você, o filé, o medalhão de filé, depende muito do nosso entrevistado. Tem pessoas que gostam do filé mais cru, ao ponto, outros mais bem assado, aí depende muito de quem você vai cozinhar. Eu sempre tenho uma máxima aqui no Degustando Conversas, qual é? A gente sempre tem que cozinhar, mas pensando em quem são os nossos convidados, pensando em quem vai degustar o nosso prato. E acredito que é importante você saber o ponto, principalmente se tratando de carne, o ponto que o convidado quer. Eu vou deixar aqui o azeite que já está no ponto, eu vou aqui distribuir bem os nossos filés, a gente já tem aqui como por se tratar da cebola, né? Eu vou jogar aqui o resto do tempero.
deixa dourar de um lado e depois a gente doura do outro lado. Eu gosto muito da espátula de bambu, principalmente quando você vai pegar não só peixes, como também crustáceos, enfim, ou até a própria carne, que a gente vira com mais facilidade. A espátula de bambu, ela tem essa possibilidade. Tanto pode ser espátula de bambu como silicone. Eu gosto muito de bambu, mas depende muito do que você tem à mão. É muito melhor virar o filé pinça do que com a espátula. Estou mexendo aqui no ponto, veja que já está ficando aqui no ponto. Vamos pegando aqui para dourar bem. Vou diminuir aqui o fogo um pouco, para ir dourando bem o filé, absorvendo bem os sabores. Aqui eu já tenho um vinho tinto, já tenho também o caldo, o restante do caldo que a gente fez. Esse aqui já está diluído em água e fervido, e também as nossas ameixas secas para que a gente possa preparar o molho. Deixando aqui, vou só deixar aqui absorver um pouco. Daqui a pouco a gente tira o nosso filé, deixa reservar um pouco e aí coloca os outros ingredientes. Vejam que o filé já está praticamente no ponto. Nosso convidado de hoje, Bolinha, pediu que o filé ficasse ao ponto, aí porque a gente tem toda uma preocupação que ele fique. Já está aqui bem dourado, a cebola está bem no ponto. Então veja que aqui eu vou desligar o fogo, vou pegar aqui a própria tábua. Você pode aproveitar a própria tábua. Vou deixar aqui, já está aqui já no ponto. Aqui os medalhões de filé. Vou deixar aqui reservando um pouco. Já absorveu bem. Uma grande pergunta, eu não coloquei sal. E aí você de casa pode fazer essa pergunta. Por que a gente não colocou sal? Porque o próprio caldo de carne, ele já tem sal. Mas aí sal é a gosto, depende muito, e eu sempre tenho dito isso, tanto sal como pimenta, depende muito de quem cozinha. Depende muito da escolha que você faz. Estamos deixando aqui misturar, daqui a pouco nós vamos colocar os últimos ingredientes e misturar, obviamente, separar um pouco, misturar um pouco o arroz quando for para preparar o prato. Vou aqui, depois de retomar, vou colocar aqui o caldo, que já foi pré-aquecido, já foi diluído. Estou colocando aqui para a gente reduzir. Estou colocando aqui o vinho tinto. E também estou colocando aqui as ameixas secas para que a gente tenha o nosso molho do nosso filé. Vamos deixar agora o fogo cumprir o seu papel, reduzir isso aqui, essa mistura de ingredientes. Fechar aqui um pouco, deixar o molho reduzir, para a gente encerrar aqui o nosso prato e aí receber o nosso convidado de hoje, Arthur Bolinha, que já chegou, já está degustando o vinho que a gente já abriu especialmente para fazer aqui o nosso prato, porque esse prato é regado ao vinho, e depois a gente harmonizar com o nosso filé de hoje. Vejam que o molho já está praticamente pronto. Eu vou só aqui retirar as ameixas com a minha espátula. Logicamente tirar um pouco do molho. Esse é o molho que a gente vai colocar em cima do nosso medalhão de filé, que já está ali reservado, já foi frito. Vou só apenas aqui diminuir aqui um pouco o fogo. Veja que aqui eu estou recolhendo tudo que tem de ameixa, principalmente os pedaços maiores, tá? Até porque os pedaços menores dá até todo um charme especial dentro do nosso arroz. Aqui recolhendo o molho. É muito da opção de cada um. Tem pessoas que gostam do arroz muito molhado, como se diz, né? Na linguagem popular. Outros não, outros gostam do arroz. Aqui o molho já está pronto para a gente misturar com a nossa carne. Outros gostam do arroz mais seco, enfim. Depende muito. E aí você é que vai escolher se você vai colocar mais vinho ou não. Eu já vou misturar aqui dentro do nosso molho para servir para o nosso convidado de hoje, que é Arthur Bolinha. Ele vai estar aqui conosco, degustando o nosso prato, né? Arthur Bolinha, que teve já provou o vinho de hoje, aqui antiga região da Toscana. Veja aqui o arroz, começa o vinho, traz uma cor toda bonita. Vamos misturando aqui um pouco, para a gente
servir para o nosso convidado. Essa espátula de bambu, um silicone, ela traz todo um diferencial no nosso prato. Veja que o arroz aqui é só deixar para... E como eu falei para vocês, se você quiser botar mais vinho, você coloca para o arroz ficar mais molhado ou o arroz ficar mais seco, enfim. Depende muito de para quem você está cozinhando. Eu daqui estou deixando aqui, misturando aqui com a espátula de bambu laranja para você poder degustar o sabor. Um pedaço aqui de ameixa, como eu disse para vocês. E aqui. E aí é só esperar agora para a gente servir para o nosso convidado de hoje, Arthur Bolinha, que vem falar sobre suas viagens gastronômicas e também sobre aquilo que é a grande efervescência, na minha visão, cultural e gastronômica de Campina Grande, que tem uma grande importância em toda a região, que é a Feira Central de Campina Grande. Assista todos os domingos o programa Vrum Campina. Aqui você vai encontrar as melhores ofertas em automóveis, acessórios, peças e serviços automotivos em geral. O Vrum Campina traz dicas importantes do mundo automobilístico, entrevistas, reportagens especiais e as grandes promoções de seminovos. Vrum Campina, todos os domingos aqui na TV Borborema. Oferecimento Auto Shopping Campina, na Avenida Brasil. Refeições gourmet vendidas em saquinhos prometem salvar o seu dia no camp. E aqui você fica sabendo sobre essa novidade agora no quadro Degustando Conhecimento. Quem disse que um jantar gourmet custa caro e tem local marcado? Se você está em busca de uma aventura gastronômica, mas tem pavor do fogão, eis aqui uma solução. Refeições gourmet, semi-prontas, vendidas em saquinhos. Aparentemente saborosas, as comidas desidratadas foram pensadas para aqueles que acampam e têm pouco acesso à cozinha, sendo preparadas com adição de água e uma espera de 20 minutos. São 3 sabores, sem glúten, sendo 2 deles veganos. A empreitada de sucesso foi fundada pela chefe do restaurante Anísia, em Nova York, que sempre se preocupou com a boa alimentação. Após viajar por mais de 20 países, ganhar alguns prêmios e cozinhar para restaurantes renomados, o gosto pela aventura fez com que ela e o marido chegassem às práticas receitas, preservando a culinária mundial aprendida. A ideia dos empresários é expandir suas ofertas em breve, para incluir mais sabores de jantar e brunch. Cada pacotinho custa a partir de $6. Estamos recebendo hoje Arthur Bolinha, empresário aqui de Campina Grande, que todos vocês já conhecem, que é bastante eclético no ramo empresarial. Vamos bater um papo com ele sobre isso e hoje estamos trazendo um medalhão de filé ao molho de ameixas, acompanhado, regado com vinho tinto, que inclusive nós vamos degustar hoje um vinho da região da Toscana, o Chianti, e também nós vamos ter a oportunidade de dialogar com Bolinha, que tem uma experiência gastronômica muito forte na sua vida, porque quem conviveu com a Feira Central, quem viveu, né, a sua juventude na Feira Central, Bolinha, seja bem-vindo, tem com toda certeza uma experiência gastronômica e vamos começar o nosso bate-papo hoje, o Degustando Conversas, hoje nesse sentido, com essa conversa com Bolinha. Bolinha, fala um pouco dessa experiência, dessa sua vivência na Feira Central de Campina Grande. Primeiro, boa tarde a você, Fábio, boa tarde a todos que estão em casa nos assistindo. Obrigado pelo convite. Não é todo dia que se está participando de um programa, comendo bem, tomando um bom vinho. Muito obrigado por ter convidado para participar desse programa. Fábio, eu passei mais de 20 anos da minha vida na feira, né? Então, a feira, sem sombra de dúvida, talvez seja um dos maiores celeiros de gastronomia que a gente possa imaginar. Verdade. Não tem nada mais bonito do que você ir numa feira, por exemplo, dia de sexta-feira, na Feira Central em Campina Grande, e você vê aquelas frutas, verduras, enfim, tudo que se vê na feira. Mas tem uma coisa que me guarda boas lembranças da feira, era o picado de Dona Carminha. Era uma referência, tradicionalmente, comia na sexta-feira. Eu morava próximo ao picado dela
né? Eu morei em 3 endereços na feira. Morei na Pedro Alves Cabral, Cristóvão Colombo e Zé Tavares. Então, que é um quadrilátero. Então, eu esperava chegar a sexta-feira, que meu pai me levava para a gente poder comer o picado, que o dia tradicional, ela funcionava todos os dias, mas o dia tradicional que meu pai gostava de que me levava era na sexta-feira. E aí também tinha aquelas geladas com pão doce, né? Que tradicional também. Criança adorava aquilo, né? Tinha os espetinhos de carne na feira também, que as pessoas ficavam comercializando, tá certo? Então, quer dizer, a feira é sempre muito rica. De fato, a Feira Central de Campina Grande é uma referência, como também Campina. Quem gosta da gastronomia regional, Campina tem muito isso, né? O picado de Carminha, a buchada de George, Manuel da carne de sol, enfim, tábua de carne, depois outros que vieram somando. Então a gente tem sempre uma referência de alguns pratos e de algumas comidas em alguns restaurantes ou em alguns locais. Campina Grande é muito forte nisso. E aí a gente não deixa de fazer uma ponte, né? Bolinha é o empresário do ramo. A Rutra, uma loja bastante conhecida aqui de Campina Grande, roupas masculinas, enfim, não só roupas, mas vestimentas, digamos assim, como um todo. Calçados, acessórios, enfim, fazer um pouco de marketing, né? Mas, brincadeiras à parte, o homem hoje ele está muito mais focado nessa questão da moda, uma preocupação. Acho que a gastronomia também é uma prática nisso. Eu vou aproveitar para fazer 2 perguntas dentro de uma. Primeiro, como é bolinha na cozinha, né? E segundo, a tendência que você tem acompanhado na nossa sociedade, do homem buscando mais a questão de roupas e também da gastronomia. Como é que você tem visto isso? Como é que você encara isso enquanto empresário? Primeiro, respondendo na cozinha, eu sou apenas um bom cliente da cozinha, né? Eu não tenho nenhum tipo de aptidão gastronômica no que diz respeito a fazer. Eu até brinco que eu esquento a água muito bem. Né? Esquento a água muito bem. Eu consegui já esquentar a água muito bem. Não tenho muita aptidão com relação a cozinhar. Admiro demais quem faz, né? Por exemplo, você e outros amigos meus que hoje, cada vez mais, terminam mergulhando nessa área e vão se aprofundando e vai naturalmente se aprimorando. Eu admiro muito. Mas a moda, como você me colocou, a moda, o homem tem se tornado cada vez mais vaidoso, né? E esse comportamento do homem vir para a cozinha, né? Ele tem muito a ver com a questão da moda, tá certo? Isso tem tudo a ver. Uma relação. É uma relação direta, né? O homem, quando o homem se dispõe a cozinhar, e via de regra ele cozinha muito bem. Tá certo? Ele cozinha muito bem. Eu costumo dizer o seguinte, que o homem na cozinha, ele não é meio termo. Ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. Isso é um fato. Então, assim, essa questão, ela tem tudo a ver. E aí remete à questão do vinho, né? A população. Harmonização. O brasileiro, principalmente, ele descobriu o vinho. Não faz muito tempo que o brasileiro efetivamente descobriu o vinho, mas... E as pessoas também estão começando a desvendar, digamos assim, novos sabores e, logicamente, também descobrir bons vinhos brancos. A gente já teve vários pratos aqui que a gente harmoniza com vinho branco. Que você fala um pouco sobre a sua experiência, né, gastronômica nesse país, o que é que lhe chamou a atenção, o que é que você gostou, não gostou, Fábio, enfim. Eu vou começar a falar do que eu gostei, né? Viajar sempre você descobre coisas novas. Aqui lá você termina pedindo alguma coisa que gosta muito e termina errando. Muitas vezes você tem dificuldade na língua e você não sabe bem o que escolhe, né? Mas assim, eu me surpreendi positivamente com a culinária da Holanda, né? Como você bem colocou, bem cosmopolita. Todos os restaurantes que eu tive a oportunidade de ir, eu passei 4 dias lá. E aí 4 dias você faz pelo menos 8 refeições, entre almoço e janta, né? Então eu escolhi 8 lugares distintos para poder provar bastante. E culinárias diferentes. Todos os restaurantes que eu tive a oportunidade de ir, o que eu comi eu gostei muito. Carne, pratos, enfim, né? E sobremesa não precisa nem dizer, né? Que aí eles são campeões. É verdade. Então, enfim. Então a Holanda me surpreendeu muito, né? A Holanda, a Amsterdã especificamente, ela surpreende muito em relação a tudo. É uma cidade extremamente diferente do que se preconiza do ponto de vista... Você vai com uma visão, quando chega lá, é outra bem diferente. Você vai com a visão já achando que mas quando chega lá você ainda amplia a diferença, tá certo? É uma cidade bem diferente, Amsterdã. E Paris, que é uma cidade fantástica, né? Eu acho que talvez é uma das cidades mais belas que o mundo nos oferece. Verdade. Eu acho que talvez seja assim, ele valoriza demais a questão dele, há um certo bairrismo na culinária dele, que não se adapta muito ao que o francês é acostumado a comer, termina estranho. E aí, quando eu estive lá, eu tive a oportunidade sugestão de um amigo meu, pedir um joelho de porco, não um joelho de porco que você come na Alemanha, que aquele é muito bom, mas um joelho de porco que eu comi lá, ele veio cru, de uma forma que o carinho da vigilância sanitária você via na pele de verdade. Então, assim,
Foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida, viajando, se tratando de culinária. É uma coisa que eu não recomendo a ninguém, que se for lá, não peça o joelho de porco. Eu passei uma situação em Paris que é engraçado. Acho que são dos restaurantes, todo restaurante quer que o cliente fique e você consuma, né? É verdade. Em Paris é engraçado porque eles expulsam vocês, né? Chega a conta. Você quando está ali se empolgando, aí chega a conta, acabou, encerrou, tá na hora de você ir. Quer dizer, eles têm muito essa visão, né? E a gente, como enquanto brasileiro, eu acho que na América Latina a gente tem muito de gostar muito da mesa, de conversar e puxar a conversa. Tanto é que quando você chega no restaurante, ele diz, você vai ser atendido daqui a tantos minutos, e via de regra você é atendido a tantos minutos. Eles são metódicos nisso. Eles são metódicos nisso, é verdade. Ele já tem a média, tá certo? Ele já tem a média do tempo que vai gastar para atender aquele cliente. Isso é uma forma diferente da gente. A gente não, o restaurante jamais vai fazer isso conosco. Nenhum lugar no Brasil você vai ser vítima de... E se você for, nunca mais você volta àquele lugar. É verdade, é verdade. Bolinha, falamos da gastronomia aqui de Campina Grande, praticamente da região, gastronomia regional, né? Também falamos um pouco das suas viagens, das suas andanças pelo mundo. E aí eu queria que você falasse um pouco, você falava de massas, né? Uma grande referência que tem em São Paulo e até uma sugestão que você me dizia aqui, enfim, que você falasse um pouco sobre isso, até porque você já dizia o que é a referência da massa para a gastronomia aqui no Brasil. A cozinha italiana, né? Exatamente, que a Itália é o grande berço, né? Berço da massa, perfeitamente. Ela é, comercialmente falando, a mais difundida no mundo. Se você chegar nos Estados Unidos, os restaurantes mais cheios são aqueles italianos que vendem massa. Se você chegar em São Paulo, se você chegar em Paris, se você for para um restaurante que não seja francês, uns cafés, se você for para uma casa de massa, você vai estar lotado. Então, há uma identificação com a população do mundo, não só brasileira, com massa. Tá certo? Então, assim, nós temos hoje no Brasil, tá certo, inúmeros restaurantes que são referências aí. Eu acho que a família Mancini de São Paulo, e o que eu mais acho interessante na família Mancini, Fábio, é que existem outros Mancini, mas com outro tipo de cardápio, mas se tratando exclusivamente de massa, só existe uma casa Mancini. Eles mantêm um padrão, uma cidade do tamanho de São Paulo, que é o continente. Você tem apenas uma casa. Então ele mantém um padrão específico em relação a tudo, que é uma coisa assim admirável, né? E nossa cidade, Campina Grande, eu acho que ela tem uma carência de alguma coisa, especificamente. Eu não falo de pizzaria. Nós temos boas pizzarias, claro, mas eu falo de uma casa especificamente de massas, que você possa ter opções diferentes. O mercado de Campina Grande posso estar equivocado. E a gente tem, como é um programa aqui de gastronomia, a gente tem dialogado muito com as pessoas e nos entrevistados a gente sempre encontra isso. Campina Grande tem uma carência de restaurante. Com mix diferenciado, seja massas, como você bem disse. Eu acho que massa eu acho que a gente tem um mix bem disso. Eu vejo na massa especificamente a nossa maior carência. Especificamente, você sai hoje de Campinas, vou comer uma massa diferente, você tem dificuldade de encontrar. Verdade. Então, gente, a gente poderia passar aqui o resto da tarde conversando aqui com Arthur Bolinha, mas vamos agora degustar o nosso prato, né? E fique o Degustando Conversa. Cada dia que passa, a gente está trazendo pessoas que têm uma experiência na gastronomia, seja dentro da própria cozinha, atrás da cozinha, não é o caso aqui de Bolinha hoje, mas enfim, para que você de casa possa perceber um pouco aquilo que se tem de gastronomia no mundo todo, mas cada vez mais eu acho que o homem está presente nisso. É um mês do Dia dos Pais, né? E tem acontecido muito isso. Então vamos agora continuar aqui nosso papo, extra programa, e vamos degustar aqui o nosso filé ao molho de ameixas, acompanhado com um bom vinho tinto. E o Degustando Conversas de hoje está chegando ao fim. Continue conectado conosco. Acesse facebook.com/degustandoconversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustandoconversas@gmail.com ou acessar nosso canal no youtube.com/degustandoconversas ou ainda o Instagram @degustandoconversas. Semana que vem estou de volta, preparando mais uma receita para você de casa.